E aí, gente, beleza? Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre assunto de adoração. Eu quero falar aqui com vocês um pouco sobre algumas coisas que eu aprendi na prática sobre isso e que com certeza eu acho que pode te ajudar muito, assim como me ajudou. E para isso, para falar sobre esse assunto, eu quero começar já fazendo uma pergunta. Por que que nós adoramos a Deus? Na oração do Pai Nosso, Jesus diz que nós devemos orar, que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como nos céus. Mas como que é nos céus? Como que é a vontade dele lá? Em Apocalipse 4, versículo 8, nos conta como que é a realidade eterna dos céus. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Todas as vezes que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre e lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Por que ele é digno? Porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Por que que nós adoramos a Deus? Porque ele é digno. Que resposta maravilhosa, que resposta satisfatória. Ele simplesmente é digno. Ele simplesmente merece toda a adoração. Nós entregarmos a adoração para ele já é algo que ele simplesmente já deve receber. Assim como ele recebe por toda a eternidade nos céus. Assim como os anjos e os anciões o adoram. Jesus também nos conta que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, Deus não só é digno, mas ele também quer ser adorado, ele quer ter os adoradores. Se isso já não torna um senso de dever em nós de o adorarmos, cara, quanto mais nós para não o adorarmos assim como os anjos o adoram. Quanto mais nós reconhecemos o quanto ele é digno, mais nós o queremos adorar. A revelação de quanto ele é digno, de quão bom ele é, de quem ele é, nos faz o adorar. Mas sabe o que é sensacional? É o caso que é muito comum na infância, que eu tenho certeza que muita gente já viveu isso, que é nós crianças estamos lá, nós conseguimos tirar uma nota ótima numa prova. Olha só que legal, a gente vai lá, a gente leva a prova, a atividade, a avaliação lá com toda a alegria para nossa mãe, nós vamos pensar, nossa, ela vai me elogiar pra caramba, ela vai comprar aquele brinquedo, pra mim, eu tenho certeza. Aí a gente vai, leva, entrega a lição, a gente vê a experiência, o rosto dela e ela fala: ah, tá bom, nada mais que sua obrigação. Isso é muito comum de acontecer quando a gente é criança, mas o que tá errado? Nada! É a nossa obrigação tirar uma nota boa. A gente vai pra escola exatamente para tirar uma nota boa. Então não é nada mais que nossa obrigação, não tem nada de errado. Acontece que é exatamente a mesma coisa com Deus. Quando a gente adora, Deus não nos deve nada. Ele não precisa fazer nada pelo fato de a gente adorar. Deus não deve nada. Bênção, resposta, presença, alegria. Ele não deve nada. A gente adorar ele é nada mais que nossa obrigação. Só que sabe o que é mais maravilhoso? É que mesmo ele não precisando, mesmo ele não devendo nada, ele ainda nos traz alegria por o adorar. Ele ainda nos traz prazer por o adorar. Mais do que nós simplesmente já termos que o adorar, ele ainda nos faz ter alegria de fazer isso. Mas beleza, agora que a gente já entendeu isso sobre que Deus deve ser adorado, que é bom, ele ainda assim ele nos faz querer o adorar, eu quero ressaltar 3 pontos e vindo mais com um certo tipo de testemunho meu mesmo, que eu tenho certeza que na verdade é o caso de muita gente por aí, que eu vou contar uma história que teve uma vez que eu fui para um culto, em um certo culto, e lá naquele ambiente de adoração foi começando a tocar aquela música maravilhosa, começando a ter aquele ambiente sensacional,
Quando eu me vi, eu estava totalmente envolto em lágrimas, totalmente derramado ali, totalmente... Cara, aquele dia foi maravilhoso, maravilhoso. Com certeza guardei no meu coração aquele dia, com certeza quis muito mais Deus depois daquele dia, e foi maravilhoso. O problema foi que uma outra vez eu tive a oportunidade de novo de ir àquele mesmo lugar e sabe o que é mais legal? Tocou exatamente a mesma música daquela primeira vez tocou lá. Só que eu, estando lá de novo, eu fiquei esperando as lágrimas jorrarem. Fiquei lá com a maior cara de nada, esperando dar algum sinal de lágrima no meu rosto. Eu ficava mudando as poses, levantava a mão, baixava a mão, eu chorava, eu forçava choro, eu lembrava assim de passagem, tentando fazer enganar meu cérebro para fazer ele chorar de alguma forma, sei lá. Mano, desde quando que o meu foco ali estava sendo adorar a Deus? E esse é um grande problema. O nome disso seria sentimentalismo. Meu foco naquele momento, naquela outra vez, é que eu tava com expectativa no quê? Na presença de Deus? Em Deus? Não, eu tava com expectativa no choro, no sentimento bom que é a presença dele. Só que a gente sabe que a presença, a alegria de estar lá já é só um bônus, é só mais do que a gente merece. A gente nunca vai ser isso o nosso foco. Nosso foco vai ser sempre adorar. E bom, nesse dia eu comecei a reconhecer que realmente meu foco não estava mais no simples ato de adorar a Deus. Estava assim nos sentimentos. Estava assim no prazer de estar lá. E às vezes... E eu não reconheci que esse não era nem um pouco o foco. Assim como falou, sentimentos, alegria é um bônus, é mais do que a gente merece, é mais do que a gente deve, é mais do que mais do que ele precisa nos dar. O que nós devemos fazer de ponto, sem pedir nada mais, sem ter nenhuma outra expectativa, além de adorar a ele. E eu comecei a perceber que aquela adoração, aquele sentimento de querer o adorar de forma sincera, de adorar do meu coração, não surgia ali da porta do culto para dentro. Ela vinha de muitos momentos em que o meu espírito vinha meditando, ia refletindo em minha mente e me vinha deixando cada vez mais claro quanto que ele é digno de adoração. Eu vou reconhecendo quanto mais ele é bom e quando chega lá na hora de adoração eu só simplesmente estou despejando todo aquele meu sentimento que já está no meu coração. Bom, se eu sinto alguma coisa ou não, se eu choro ou não me importa muito, porque aquilo já se tornou verdade no meu coração. Eu estou declarando aquilo mais uma vez para o Senhor. Outro caso, também uma outra história que eu tive, que eu, em um certo momento, e também é um caso para oração, em que um certo momento em que um ambiente de adoração estava lá e beleza, né? Adoração. Só que não havia ninguém ministrando, o objetivo era esse, ficar ali um bom tempo sozinho. Era você e Deus. E não havia ministração, não havia alguém para falar o que eu devia orar, ou falar o que eu devia pedir, falar o que eu devia cantar. Não havia ninguém ministrando ali. Só que nesse ambiente, beleza, 5 minutos eu tava lá. Nossa, bom, ótimo. Tava lá, normal, oração. 5 minutos. Nossa, pai, te amo, tu é maravilhoso. E foi passando. 7 minutos. Indo. 10 minutos eu literalmente não sabia mais o que falar. Acabou as ideias, acabou as palavras óbvias na minha cabeça. E cara, eu vou te falar. A gente precisa ter esse momento em que realmente passa das palavras óbvias, das palavras que já fica decorado na nossa cabeça.
A gente precisa ir mais fundo. Eu precisava daquele momento em que eu comecei a reparar que, tipo, pô, tem mais do que... Tudo isso que eu falei é verdade, mas calma. Tem mais. Tem mais profundidade, tem um lugar mais profundo para ir. Tem mais palavras para declarar ele. Tem mais entendimento que eu posso ter sobre ele. E aquele dia foi ótimo para mim, que eu reconheci o quanto que eu preciso e que tem lugares mais profundos para eu ir. Eu saía naquele dia, eu estava no raso. Todas aquelas palavras que eu dizia, todas aquelas declarações eram palavras decoradas. E que provavelmente até copiei de alguém que eu ouvi já falando aquilo. Mas ali, quando acabou as palavras óbvias, ali eu precisava cavar mais fundo na fonte. E isso é ótimo e eu até recomendo para você que marque 10, 15 minutos de oração. É sério. Sem música, sem nada, só você e Deus. Ou até mais o tempo que for necessário. O silêncio, o sem falar nada, não é motivo para parar, muito menos que isso. É motivo para continuar. Recomendo de verdade, nós precisamos ter esse momento. Eu estou falando isso realmente para que você tenha a sua experiência. Estou falando isso porque eu sei o quão importante que foi isso para mim. Mas eu quero que você busque ter esse entendimento. Passar o ponto do tédio até. Onde você não sabe mais o que fazer ali. Você precisa passar desse ponto. Você precisa reconhecer o quanto que tem mais. E eu deixo isso para você. E o terceiro ponto que eu queria falar sobre isso com vocês é algo que eu comecei a experimentar, que com certeza tem sido muito bom na minha vida. Eu tenho reconhecido isso como algo muito bom, que é algo que eu aprendi, na verdade, nesse livro aqui, Liturgia do Ordinário. Deixa eu colocar aqui, beleza. Esse livro sensacional, ganhei de presente, livro maravilhoso que eu ainda estou lendo. Mas nesse livro tem um capítulo inteiro em que a autora, ela começa a falar mais sobre como que nós cuidarmos do nosso corpo, claro, com modéstia, é uma forma de nós adorarmos a Deus. É uma forma de nós cuidarmos do templo que nós somos do Espírito Santo. O que ela recomenda, ela mesma recomenda que nós façamos, é buscar adorar com o nosso corpo. E eu vou te falar, cara, a gente não vai ver na Bíblia a adoração com alguém parado. Adoração sempre é vindo com danças, com pulos, com cânticos, com movimento. Cara, movimento. Quantas vezes a gente já não ficou quieto, assim, tipo, vendo ali tudo acontecer? A gente vira espectador da adoração. A gente nem adora, a gente só vira espectador. Mas a gente mente pra nós mesmos e fala, não, eu tô adorando na minha alma. Na minha alma tá adorando. Mas, cara, não. Sinceramente, isso daí não se torna adoração. E eu tô falando isso como, cara, literalmente por prática. Está sendo maravilhoso eu realmente reconhecer que, cara, nossa, não, se você tiver oportunidade, cara, ou sozinho aqui no seu quarto, realmente, olhe assim de pé. Ande um pouco. Cara, levante seus braços, cante, fale em voz alta. Declare, grite até se você conseguir. Levante seus braços, mexe o seu corpo. Cara, seu corpo inteiro é um meio de adorar a Deus. Então, cara, realmente eu tô falando isso por experiência própria, que isso é muito bom pra mim e que eu estou começando a reconhecer cada vez mais o quão bom que é isso. É sério, não se comprima assim como a gente faz normalmente. Cara, tenta se levantar, cara, a partir daquilo que ele é. Não tô falando isso por questão de personalidade. Ah, não, eu sou mais quieto, eu sou mais guardado. Não, cara, a Bíblia mostra que a adoração vem com movimento, então por que nós não vamos fazer? E para não ficar nas minhas próprias palavras, claro, eu estou dizendo aqui até agora que a Bíblia nos conta isso, só que não fala em versículo, então, Salmo 149, versículo 3.
louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. É um dos versículos que demonstram isso. Cara, dança, o movimento do corpo. Mas é isso, gente. Muito obrigado por estar até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Eu espero de verdade que isso te ajude a buscar um ponto de adoração muito mais profundo e aumentando a nossa intimidade com Deus. E é isso, gente. Espero te ver aqui mais uma outra vez e falou!